E aí, povo abençoado, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo eu vou falar 5 filmes que trazem ideias cristãs, 5 filmes da Disney que trazem ideias cristãs, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. É o Rei Leão, o famoso Rei Leão, todo mundo conhece. Se você não conhece, se converte. Brincadeira, brincadeira. A história do pequeno Simba, na trama, conta um pouquinho sobre a vida do Simba. Ele acaba perdendo o pai dele numa confusão, onde o irmão malvado mata o pai dele, culpa Simba, Simba foge e blá! É toda isso a trama. As mães choram, se perguntam por que eu deixei o filho assistir esse desenho tão triste? E as avós também, todo mundo chora e as crianças choram e todo mundo sai chorando em Simba. Mas a reflexão que o filme traz é sobre quando Simba chega num lugar desconhecido, ele fugiu da toda aquela confusão, né? O Scar, o irmão mais velho de Mufasa, pai de Simba, manda ele ir embora, fala, vai embora, você é culpado da morte do seu pai, então melhor você ir embora. Manda ele embora e aí Simba vai embora. E quando Simba chega nesse lugar, ele encontra com 2 animais que viram os melhores amigos dele, que é o Timão e o Pumba. E o Timão e o Pumba ensinam algo muito valioso pro Simba naquele momento, que chama Hakuna Matata. Hakuna Matata é lindo dizer Hakuna Matata. Quem vai entender? Os seus problemas você deve esquecer. Basicamente isso. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata consiste em uma filosofia de vida onde todos os seus problemas, todo o seu passado tem que ser esquecido, jogado pra trás e vambora, esquece isso e vamos que vamos. Então o Simba entra nessa filosofia e ele cresce nessa filosofia de que esqueceu o passado dele, e é aí que entra a ideia cristã. Nosso passado é muito importante para nós. Apesar de que a Bíblia diz que Deus apaga todos os nossos passados, todo o nosso passado, quando aceitamos Cristo, é importante ressaltar que nosso passado é testemunho vivo para aqueles que ainda não se converteram. Nosso passado vai ser uma forma de usar e falar, olha, um dia eu era assim e hoje eu estou assim. Se a gente entra na filosofia do Hakuna Matata e esquece todo o nosso passado, a gente vai esquecer de quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos em Cristo. Entende isso? Paulo fala muito sobre isso, sobre o velho homem e o novo homem. Paulo diz que a gente deve tirar as vestes velhas, mas a gente não pode esquecer das vestes velhas. A gente tem que lembrar que elas um dia estavam nossas e que elas não podem nos aprisionar de novo. E infelizmente o Simba, ao longo da sua história, ele acaba esquecendo disso. E aí, um certo momento, quando ele já é adulto e já tá ali vivendo a vida dele, estruturado, né, com seus amigos, tudo, a Nala aparece e ela tenta relembrá-lo sobre quem ele é, que ele é filho do rei, ele é alguém que precisa voltar, porque Scar tá acabando com todo o reinado ali, todo o reino, e ele precisa voltar e ele fala, não, Hakuna Matata, já era, isso aí não sou mais eu não, esquece, não quero mais isso. E aí que vem o problema, porque ela tinha uma esperança de que ele lembrasse que ele estava já lá e que ele poderia voltar pra lá. Não que ele voltasse a ser quem ele era, mas voltar pra lá pra ser quem ele é agora, mostrar um novo Simba que ele se tornou. E aí, nesse meio tempo também, aparece o fechou a janela. E aí eles meio que brigam e acaba assim a coisa meio desentendida assim. O amor chegou na noite, mas depois saiu. E aí Simba encontra o Rafiki, que é o macaco que meio que batizou ele no começo do filme. E o macaco diz que o pai dele tá vivo. E aí ele leva o Simba até o pai dele e lá ele encontra com o pai dele. E o pai dele lembra quem Simba é. Ele diz, Simba, lembra de quem você é. Você é alguém muito maior do que você era agora. Você é rei. Depois que eu morri, você se tornou rei. Mas você deixou as outras coisas, você quis deixar tudo pra trás e esquecer disso. E aí Simba lembra, cai em si, e aí ele volta e assume o reinado dele, né? E acaba o filme como Simba sendo rei, como ele deveria ser desde o começo. Porém, por causa dessa filosofia de Hakuna Matata, ele decidiu esquecer o passado dele, decidiu esquecer tudo, não olhar pra trás, não usar nada como testemunho pra tentar mudar o futuro dele. Ele que, se não fosse a Nala que aparecesse lá, talvez ele estaria lá ainda com Timão e Pumba comendo inseto. O segundo filme é a Cinderela, a famosa Cinderela. Cinderela é uma
pessoa totalmente injustiçada, apesar de toda a sua doçura, de todo o seu carinho, quanto ela é atenciosa. Ela infelizmente tem uma madrasta má que acaba usando ela como uma escrava, usa ela de faxineira e entre outras coisas. Todo esse trama, assim, toda essa tristeza em volta da Cinderela. E isso volta muito pra gente porque vários momentos da vida do cristão ele será injustiçado. Por exemplo, aqui, a Bela tá fechando, isso é uma injustiça que eu tô aqui fazendo meu trabalho. Em vários momentos da nossa vida, nós como cristãos somos injustiçados. Nós somos oprimidos por determinadas coisas, mas como Cinderela deveríamos manter a dignidade, a doçura e a lealdade de alguém transformado pelo Espírito Santo. E no final do filme, a Cinderela é recompensada, apesar de toda a injustiça que ela sofreu, por ela manter a lealdade, por ela manter a dignidade, o amor, a compaixão, o perdão, que também é muito importante. Ela é recompensada, né? Vem uma fada e transforma ela numa linda princesa e a leva para o castelo e lá ela conhece o príncipe. Isso, pra mim, é uma visão magnífica do céu. A gente vai passar por muitas coisas difíceis aqui na Terra, mas vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai nos levar para o céu. E lá a gente vai encontrar com o nosso noivo magnífico, belo, que é Jesus. Então todo o sofrimento valerá a pena. A gente vai olhar pra trás e falar assim, valeu a pena tudo que eu sofri naquela terra, porque olha isso aqui, que lindo, né? Eu acho que esse é o pensamento da Cinderela. No final das contas ela casou com o príncipe e ela viveu depois uma vida totalmente de rainha, de princesa. Acredito que valeu a pena todo o sofrimento que ela teve com a madrasta. O terceiro filme é o Stuart Little, né? O pequeno Stuart, que é um hamster, que é um rato. Um rato que é adotado por uma família de gente, e isso mostra o dom da adoção. Eles não se importaram de que o Stuart era um rato, e em amor a ele, eles adotaram o pequeno Stuart. Lá ele cresceu numa família que o amava muito, né? E a adoção, como diz na Bíblia, é uma das maiores religiões, né? A maior religião é essa, cuidar das viúvas e dos órfãos. Então a família do Stuart, eles fazem algo que é muito belo, eles adotam um pequeno Stuart, independente de como ele é, independente do passado dele, independente se ele é um rato ou não, né? É uma brincadeira, assim, que não importa, a criança precisa de um lar, né? Não importa o passado dela, não importa o quão difícil ela está ali, ela precisa de um lar. Então, é uma reflexão muito, muito legal pra gente. E quanto o Stuart é grato, né, na família, mostra o quão ele é grato pela família que ele tem. Também é muito legal a gente ver esse outro lado da adoção, certo? O próximo filme que eu quero falar é A Bela e a Fera. A Bela e a Fera mostra exatamente como nós somos diante de Deus. A Bela é como representar Jesus, e Jesus entra na nossa vida, entra na nossa casa e começa a mudar todos os nossos jeitos. E no final a gente descobre que a gente nem é tão feio assim, porque Deus transformou a gente, porque se ele não tivesse transformado a gente ia continuar sendo feio. Então eu gosto muito desse filme por isso, porque eu imagino a Bela como Jesus e eu como a Fera. E aí Jesus vem até mim e ele começa com o seu amor, com a sua doçura, transformar o meu ser, transformar o meu íntimo, até que eu um dia vire alguém digno do seu amor, que é bem lá no final, que também pode até ser um paralelo quando a gente for pro céu. Tem uma frase do Max Lucado que diz mais ou menos assim: por a Bela amar tanto a Fera se transformou-se em linda. A gente viu doçura na Fera, apesar de que ela ainda no filme inteiro continuasse fera, a gente ainda via o amor e a gente ainda via algo diferente na Fera. Então essa frase é muito bonita e eu acho que retrata totalmente esse filme e essa comparação entre Jesus e nós, e a Fera e a Bela. O último filme é o Pinóquio. Pinóquio conta a história de um menino de madeira que tem a oportunidade de ficar vivo por um tempo, e a fada diz pra ele que se ele obedecer ao seu pai, se ele fizer as coisas de acordo com a vontade do seu pai, ele se transformará em um príncipe. Ele se transformará em um menino de verdade, que também traz muito pra gente. Quando nós aceitamos Jesus, ainda temos uma caminhada ali, ainda somos meio de madeira. E quando a gente pensa no cristianismo, quando a gente pensa na gente, quando a gente aceita Cristo, ainda somos um boneco de madeira, não somos perfeitos ainda. E aí começa a nossa caminhada para ser um menino de verdade. Essa é a comparação que eu gosto muito do Pinóquio, porque ao longo do filme ele acaba caindo, tropeçando, porque ele mente, aí o nariz dele cresce, e aí ele fala que vai pra escola, mas acaba que ele não vai, ele muda o caminho. Isso é muito
a gente, né? Antes da gente aceitar Cristo, éramos um boneco de madeira sem movimento algum. Quando aceitamos Cristo, viramos um boneco com movimentos, não lá muito bons. E aí começa uma caminhada cristã até a gente chegar e nos transformarmos em um menino de verdade, igual o Pinóquio. Então eu gosto muito disso, de verdade. Menino de verdade. De verdade. No final, depois que Pinóquio ele passa por muitos problemas e tribulações, ele até é engolido por uma baleia igual o Jonas foi. E quando ele sai, ele acaba mostrando que ele tem um valor, que ele mudou, que ele se arrependeu de todas as coisas que ele fez e que tudo que ele queria mesmo era ficar com o pai dele e obedecer as coisas que o pai dele falava. E aí a fada acaba transformando o pequeno Pinóquio em um menino de verdade, porque ela percebe que ele tem um coração puro e ele é merecedor de se tornar um menino de verdade. Como nós um dia nos tornaremos almas celestiais e junto com o Pai viveremos lá no céu. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês nunca assistiram esses filmes que eu disse, por favor, assista, são muito bons. Se você já assistiu e nunca tinha parado pra pensar nessa forma cristã de assistir um filme, comece a assistir. Se você tem algum filme que você assistiu e pensou de forma cristã sobre ele, comenta aqui embaixo e fala, ó, eu assisti tal filme e eu percebi isso na caminhada cristã, tem a ver, tem uma relação, etc. Comenta aí um filme que você gostou e que você achou que também tem princípios cristãos dentro dele. É isso, muito obrigado. Se você assistiu até aqui mais uma vez, se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, um beijo.